Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. E Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Estamos chegando aqui na TV Alterosa, iniciando mais um programa Ângelo Máximo, que hoje está sensacional. Estaremos falando sobre relacionamentos do campo familiar e profissional, com a participação da especialista Lorena Campos, que é psicanalista. Convido você a conferir a partir de agora aqui na TV Alterosa. Lorena Campos, seja muito bem-vinda à TV Alterosa. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Ângelo. Prazer estar aqui com você, trazendo esse assunto que é tão relevante e importante na vida de todos nós. Muitos conflitos em relação aos relacionamentos nos dias atuais, minha amiga? Muitos, muitos e muitos. Hoje todo mundo quer relacionar, todo mundo quer vínculo, mas ninguém está disposto a passar pelo processo. Nós estamos vivendo um mundo de imediatismo. Todo mundo quer tudo para ontem, querem relações duradouras, mas ninguém está disposto a se moldar ao outro, ninguém está disposto, a passar pelo processo de olhar muitas vezes para dentro de si mesmo e ver o porquê que até hoje não está dando certo. Quais conflitos são mais comuns na atualidade, envolvendo, por exemplo, famílias? Hoje eu atendo famílias, englobando aí crianças, casais. Não tem um que eu possa te falar assim, esse é o maior, não. Mas o que eu percebo muito na clínica? Quando os pais levam a criança para fazer uma terapia, nós precisamos olhar com carinho para o que está acontecendo por trás daquela criança. Porque o comportamento da criança ele é apenas um sintoma do ambiente que ela está vivendo. Então, a gente precisa olhar para um todo, olhar para o que está acontecendo lá na raiz familiar para que a gente tenha sucesso. E isso a gente vai trabalhar no relacionamento conjugal, muitas vezes no trabalho desses pais, na escola, no âmbito familiar geral ali, que envolve essa criança, que envolve essa família, para ter sucesso. Então, o ambiente familiar, o ambiente que elas residem, impactam de alguma maneira na vida dos casais. Tinha aquela frase assim, Ângelo, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Hoje a neurociência comprova isso pra gente. Nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos. Então, se a gente convive num ambiente conflituoso, é natural que a gente absorva aquilo para a nossa vida. Então, por isso que a gente precisa trabalhar as raízes, para que nós somos só a ponta do iceberg. Mas as nossas bases, os nossos valores, é algo que ninguém vê. Eles percebem os nossos comportamentos, mas o que está levando a gente a agir daquela maneira? Falando sobre os casais, os namorados, a pessoa passa por um bom tempo namorando, se relacionando, para se conhecerem. Aí começam a conviver debaixo do mesmo teto, aí vem os conflitos, os problemas. Por que, Lorena? A psicanálise fala para a gente que a gente não se apaixona pelo outro de forma sem ser intencional. A gente busca resolver conflitos que não foram resolvidos muitas vezes lá na nossa infância. E a gente vai buscar pessoas que com alguma afinidade ou que venham para contribuir e resolver algo que não ficou resolvido, Por isso que muitas pessoas, muitas mulheres falam assim, eu tenho o dedo podre, eu só escolho homens que me fazem sofrer. Não, é porque às vezes lá atrás houve um episódio com o pai, com a mãe dentro de casa que ela, criança, não conseguiu resolver. Então ela busca por relacionamentos de forma inconsciente que vão levar elas a processos parecidos com aqueles que ela já viveu, em busca dela resolver aquilo que quando criança ela não conseguia. Olha o tanto que isso é profundo. Na sua concepção, o que sustenta um relacionamento? O diálogo. O diálogo, o respeito. Diálogo nos relacionamentos? Hoje os relacionamentos estão líquidos. Eu conheço uma pessoa hoje, mas começa a observar dentro dos restaurantes. Casais de namorado, cada um olhando o seu telefone, abastecendo a sua rede
social ali, mas o diálogo falta. Né? Se for para conversarem pessoalmente, cara a cara, olho no olho... O famoso tete a tete? Não existe mais. Está faltando. Né? E o relacionamento, ele não se sustenta sem diálogo. E aí eu lido com uma pessoa, eu começo a relacionar com uma pessoa, ela não atende a minha expectativa, eu troco. Eu acho que a solução é trocar. Ou eu silencio, eu me afasto, ao invés de aprofundar, de olhar para mim, de olhar para o outro, de chamar o outro para um tete-a-tete aqui. Não, peraí, isso aqui não está legal, não. O que nós podemos juntos fazer para alinhar isso aqui? Né? As pessoas estão perdendo essa habilidade de comunicação. Né? E isso tem gerado um afastamento muito grande, levando aos fins de vários relacionamentos. Pode ser que exista ausência de atenção e talvez de carinho também. Sim. Devido às redes. Também. De que maneira você vê as redes sociais impactando nos relacionamentos? Interfere de fato? Totalmente. Né? As redes sociais hoje, elas nos servem como um parâmetro de algo irreal, mas as pessoas ainda não se ligaram sobre isso. Quando eu olho para a rede social, eu vejo recortes. Você vai postar algo ruim que aconteceu no seu dia? De jeito maneira. A gente posta recortes, aquilo que a gente quer que o outro veja e da forma que nós queremos que o outro veja. Só que quem está do lado de lá assistindo, muitas vezes não enxerga dessa forma. Né? Casais felizes, Ângelo, não costumam ir para as redes sociais se exporem tanto. Né? Mas é casais em crises que vão para provar para a sociedade que está tudo bem. Mas será que é isso que nós precisamos? Eu falo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando a gente deita a cabeça no nosso travesseiro, é ali que a gente tem que ter paz. É na nossa casa que nós precisamos ter paz. E hoje eu vejo muitas famílias que buscam fazer tudo, preencher o tempo máximo fora de casa, porque quando retornam para dentro dos seus lares, não é um lar harmonioso, não é um lugar favorável de estar. Né? E as redes sociais, então, elas nos traz isso. Né? Eu começo a olhar para a vida do Ângelo e eu acho que a vida dele é muito mais interessante do que a minha. E hoje a gente vê grandes casos de ansiedade, depressão, aumentando principalmente em meninas que começam a observar, nossa, a vida da outra é melhor, ela sai mais do que eu. Ah lá, ele mandou flores para ela, meu marido nunca me mandou flores. E aí começa essas comparações e eu começo a achar que o problema está dentro da minha casa. Lorena, quando começam os conflitos, ou seja, os atritos, isso significa que a relação acabou? A nossa vida, ela é formada de conflitos. E cá para nós são os conflitos que nos fazem crescer. Nem se a gente não sair ali do arroz com feijão todo dia, a gente não desenvolve. Então, os conflitos, eles nos fazem desenvolver. Aí fica a pergunta, eu estou disposta a olhar para mim? Porque muitas vezes eu aponto o erro no outro. O meu relacionamento não dá certo, porque o meu marido é muito difícil. O meu relacionamento não dá certo, porque a minha filha, nossa, minha filha, ela tem um gênero, mas a gente quase nunca está disposto a olhar para dentro de nós. E a verdade, Ângela, é que eu nunca vou ter o poder de mudar o outro. Lorena, essa independência que a mulher sempre buscou e alcançou, isso não interfere no relacionamento? Interfere. Nós precisamos buscar a feminilidade, né? E quando todos nós carregamos a energia masculina e a energia feminina. Mas quando uma mulher vai para o mercado de trabalho e ela enfrenta e ela busca, ela acaba reforçando muito essa energia masculina. E isso muitas vezes afasta ela do papel que ela foi criada para executar, que é a de cuidadora, a de que auxilia, né, abraça todo mundo ali. Então a gente precisa buscar pelo equilíbrio. E outra coisa, quando eu começo a assumir um papel que não é meu, eu acabo tirando a responsabilidade do outro com que ele execute esse papel. Então a gente precisa sempre buscar pelo equilíbrio. Se precisa de força masculina para ir para o campo de trabalho, para buscar promoções, buscar crescimento, ótimo. Mas como que isso está interferindo dentro da minha casa? Será que também, às vezes, o meu marido, o meu namorado não está fazendo o papel dele, porque muitas vezes eu estou assumindo esse papel? E aí eu coloco o outro no comodismo?
a gente precisa repensar sobre isso também. Em algumas situações o homem deve se sentir inferior, né? Impotente. Nossa, isso. Não tem nada que eu faço aqui que surpreende mais. No programa de hoje, estamos recebendo com muita alegria a Lorena Campos, que é psicanalista, falando sobre relacionamentos. Vamos para o nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. Um bom dia para você. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multari tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multari tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. Vistoria cautelar é o raio-x do carro. Não importa se ele está bonito, polido e com cheiro de novo. O que importa é o que está escondido por trás disso. Esse tipo de vistoria revela se o veículo já sofreu batida, passou por leilão, tem dano estrutural grave, adulteração de chassi ou até vestígios de alagamento, coisa que não aparece em foto. Coisas que o vendedor, muitas das vezes, nem sabe, mas que podem te custar caro lá na frente. Aqui na Checkpoint, a análise é técnica, profunda e feita por especialistas. Não tem achismo, não tem chute, é laudo técnico, tem responsabilidade. Quem compra baseado só na aparência, compra problema. Quem faz vistoria cautelar antes, compra com tranquilidade. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site, até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. O Saúde em Movimento leva qualidade de vida, bem-estar e prevenção para sua rotina. De segunda a sexta-feira na pista de Cooper, oferecemos atividades físicas, orientações e o cuidado de profissionais que estão sempre prontos para você. E o melhor, esse projeto vai chegar em ainda mais lugares da nossa cidade, porque cuidar da saúde começa na prevenção. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes em todo o interior mineiro, sempre perto de você. Eu sou da terra, eu sou forte, eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais. Com a WS Solar, você vai economizar até 95% na sua conta de energia. Receba todo o suporte de homologação e consultoria gratuita. Temos uma equipe de engenheiros capacitados para realizar projetos de geração de energia solar, atendendo o setor industrial, rural e residencial com segurança. Solicite orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 37 99145 1688. Taxa 0% de adesão e planos de contratação descomplicada. WS Solar. Gere sua própria energia. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Bom dia, já de volta com o nosso programa aqui pela TV Alterosa, hoje falando sobre relacionamentos.
quinta-feira, nosso programa que compartilha informação, inspiração e transformação. Lorena Campos conosco. Lorena, é muito comum a gente ouvir dos pais reclamações, criança inquieta, uma criança agitada, e aí entra a questão dos diagnósticos. Qual a sua opinião em relação a essas questões? Hoje nós estamos vivendo uma overdose de diagnóstico e nós precisamos tomar esse cuidado. Quando a gente fala em overdose, a gente fala de excessos. Não que não esteja tendo crianças com TEA, né, com TDAH, com várias neurodiversidades. Nem por quê? Porque hoje a gente tem mais conhecimento. Antigamente falava assim, nossa, é aquele menino encapetado, aquele menino custoso demais. Não tinha nome. Hoje nós temos. Mas nós precisamos tomar cuidado, e é algo que eu vejo muito na clínica, crianças que vão em uma sessão ali, em uma consulta médica, e já voltam para casa com o diagnóstico. E isso me preocupa muito como profissional. Porque eu acredito que nós precisamos fazer um acompanhamento dessa criança. Lembra que eu falei que o comportamento da criança é sintoma e eu preciso fazer uma leitura do que está por trás? Quando os pais chegam numa consulta médica para falar sobre aquela criança, com um relatório com aquela criança, na escola, os professores, os diretores estão vendo, mais uma vez, o comportamento, o sintoma. Mas o que está por trás? Qual a leitura? E se esses pais não conseguem fazer essa leitura, não conseguem olhar para o ambiente familiar, buscar entender se tem algo que fugiu do habitual ali, eu levo só a reclamação do quê? Meu filho está insuportável. Ele não para, ele não dorme, ele não quieta um minuto, né? Coloca uma criança na frente de um celular o tempo todo hoje. Essa criança, ela está recebendo excessos de informação ali, que ela não corre mais igual a gente corria, ela não brinca mais igual a gente brincava, ela está de frente de uma tela sendo hiperestimulada o tempo todo. Quando essa criança sai de frente dessa tela, ela tem necessidade de gasto energético acumulado ali. A neurociência fala que o máximo que a gente consegue ficar preso a um conteúdo ali, sem desconectar, sem começar a perder o foco, são 12 segundos. Então, começa a observar os desenhos de agora que essas crianças assistem. São telas desconexas que vão mudando ali o tempo todo e jogando informação e bombardeando essas crianças de informação sem conhecimento para que elas fiquem presas, fixas ali. E num certo momento é bom para os pais, porque aí os pais conseguem lavar uma roupa, arrumar uma casa, mas quando tiram a criança dessa tela, elas ficam agressivas, nervosas. Isso tudo precisa ser levado em consideração. Nós, como seres humanos, nós não fomos feitos para ficar parados. A criança, ela necessita de movimento. Então, muito mais do que o diagnóstico em si, nós precisamos aprender a olhar para a rotina dessa criança, para o ambiente familiar dessa criança. Existe TDAH? Existe. Não estou falando que não. Existe autismo? Existe. Mas antes de um diagnóstico concluso, eu preciso olhar para a rotina dessa criança e entender. Por isso que eu gosto de sugerir para os pais da gente mudar algumas coisas, mudar alguns ambientes, alguns comportamentos, rotinas dentro de casa e observar se o comportamento também não vai ser alterado. Em relação à questão da ansiedade, que é muito comentada atualmente, a pessoa ansiosa, ela traz algum prejuízo no campo profissional? Ela traz prejuízos em todos os campos da área da vida. Hoje pegou-se moda em falar ansiedade. O que é ansiedade? É algo patológico. Ansiedade é um medo do futuro, de algo dar errado. Então hoje tudo virou ansiedade. Nós precisamos começar a desmembrar isso também. A criança, ela está eufórica. Os pais contou que vai fazer uma viagem, ela está doida para chegar. Aí os pais falam assim, a criança está ansiosa. Muitas vezes não é ansiedade, é uma euforia, é algo bom. Então, tudo virou ansiedade, mas nós precisamos entender que ansiedade está ligada a algo negativo. O medo de algo não dar certo lá na frente.
Isso é ansiedade. E quando eu estou num processo muito ansioso, eu faço com que as coisas não fluem de forma natural. Eu estou vivendo lá daqui 6 meses, mas eu estou deixando de plantar hoje. Porque hoje o Ângelo está aqui, mas houve um processo para que ele chegasse nesse lugar. Hoje a Lorena está aqui, mas houve um processo para que ela chegasse nesse lugar. E nós estamos vivendo uma era que tudo é muito imediato. Eu entrei para trabalhar hoje, amanhã eu quero ser gerente do meu lugar. Neurociência nos explica hoje, nos comprova hoje, que o cérebro humano, ele termina de se formar aos 25 anos. Nossa. Olha para você ver. Com essa idade que você vai ter uma definição do que quer, por exemplo. Não só do que quer, mas um amadurecimento principalmente emocional. O nosso córtex pré-frontal, ele termina de se amadurecer com 25 anos. Por isso que tem hoje estudos que falam que pode se considerar uma adolescência tardia. Por quê? Porque um adolescente, ele ainda não consegue tomar as próprias decisões, né? E às vezes esse adolescente vai para o mercado de trabalho hoje, ele acredita que com 18 anos ele tem que estar ganhando 20 mil, 30 mil, por quê? Porque ele assiste o youtuber lá que ganha isso. E ele não entende que na vida real existe processos. É diferente, né, Lorena? É diferente. A vida é diferente na vida real. A nossa vida, ela exige de nós processos, né? Quanto mais se vive, quanto mais nós nos relacionamos, mais nós vamos nos preparando, mais nós vamos amadurecendo emocionalmente. Lorena, você falou com muita propriedade a respeito dos relacionamentos, trouxe muitas sugestões, sanou várias dúvidas. Te agradecer pela participação aqui na TV Alterosa. Tenho certeza que nossa audiência adorou, tirou muito proveito dessa sua fala. Que você possa voltar mais vezes com temas relevantes para essa nossa seleta audiência. Obrigado pela participação, amiga. Eu que agradeço, Ângelo. Um prazer estar aqui com você. É isso aí, finalizando o nosso programa de hoje, agradecendo a você pelo carinho da audiência, pela atenção, por estar sempre conosco, todas as quintas-feiras aqui na TV Alterosa. Um grande abraço e até o próximo programa. Valeu, gente! Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. E Multari, a melhor assessoria em trânsito do Brasil.